Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo meu grande amigo Rafael Baeta. A gente vai falar um pouquinho de direito de família. Eu acho que essas relações familiares, né, nesse mundo tão volátil que a gente está vivendo, né, discutir isso é muito importante, né? E trazer isso, já tivemos aqui grandes advogados, né, processualistas ligados ao mundo do direito de família, mas é sempre fundamental trazer aqui pessoas que atuam no campo do direito de família, para a gente discutir essas novas relações, né? E para isso, nada melhor do que um expert em direito de família, professor Rafael Baeta. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, eu fico muito feliz, muito honrado com sua participação aqui, nesse momento em que a sociedade ela transmuta tão rápido que a gente perde até as conexões assim, de conceito de família, conceito de pessoa, e a gente vai mudando esses conceitos. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Exatamente, Ederson. Eu queria aí primeiro agradecer e dizer que é bondade sua apresentação, né? De fato, eu já atuo há alguns anos no direito de família, tanto na parte acadêmica quanto na advocacia, e é um prazer discutir esse tema que, como você disse aí, a família é a base da sociedade, e como a sociedade está em constante transformação, a família também está em constante transformação. Então, é um tema que nunca vai ser ultrapassado, né? Um tema que sempre vai ser atual para a gente discutir. É um prazer estar aqui com você. Rafael, quais são os desafios do direito de família hoje? Eu falo que quando eu entrevisto aqui o Rodrigo da Cunha Pereira, ele fala comigo assim, não é um desafio, é um entendimento, né? Que a gente muda os entendimentos, né? E toda palavra tem um significado e um significante. Então, as palavras vão mudando, as pessoas vão mudando, a música vai mudando, a arte vai mudando, e a vida imita a arte, né? Então, exato. Como que a gente traz todos esses conceitos, né, de direito de família e quais são os principais desafios, a gente pode falar que é um desafio conceituar isso hoje? Sim. Então, Ederson, a gente tem que pensar, primeiro aqui, situando que o direito de família, ele visa regulamentar as relações familiares. E aí a gente vem e traz a pergunta principal, o que é família? A grande questão é que a família vem se modificando ao longo dos anos, a própria Constituição diz que família é a base da sociedade. E se a sociedade vem mudando, a família, que é a base da sociedade, também muda junto com a sociedade. É só a gente pegar um retrato da família, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, né? Um retrato da família lá no início do século XX, quando o nosso Código Civil de 1916, que é o nosso código anterior, ele tratava de uma família hierárquica e patriarcal, ou seja, o homem tinha ali poder sobre a mulher e sobre os filhos. Era uma família indissolúvel. Por quê, Ederson? Porque a família não podia ser dissolvida. O casamento era de fato até que a morte os separe. E, além disso, era uma família heteroafetiva. Você não poderia ter ali formação de família entre pessoas do mesmo sexo. E o mais diferente disso tudo é que família, nessa época, era só formada pelo casamento. Você não tinha, nessa época, a figura aí da união estável, por exemplo, que só surgiu com a Constituição de 88. Então, a família vem se modificando ao longo dos anos. Essa família de hierárquica e patriarcal, né, com a direção do marido, o próprio homem era chamado de chefe da sociedade conjugal textualmente pelo Código Civil anterior. E apenas em 1962, para você ter ideia, foi que a mulher deixou de ser relativamente incapaz com o casamento. É até difícil da gente pensar nisso hoje, né? Mas o fato é que quando a mulher se casava até 1962, ela perdia a sua capacidade civil para se submeter totalmente ao marido, para você ter ideia.
Outro fato relevante nessa linha histórica que eu sempre gosto de colocar, só em 1977, com a lei do divórcio e a emenda constitucional número 9, que o divórcio passou a ser admitido no Brasil. E seguindo isso, né, Ederson, com a nossa Constituição de 88, 3 pilares surgiram para modificar essa família aí que vinha sendo construída com o tempo. Igualdade jurídica entre homem e mulher. Hoje, para a gente, é banal, mas até 88 isso não era banal. Foi com a Constituição de 88 que a gente teve essa igualdade. Igualdade entre os filhos. A gente pensar que até pouco tempo atrás, início da década de 1980, os filhos eram divididos entre filhos legítimos, que eram aqueles que vinham de um casamento, e filhos ilegítimos, que eram filhos que eram tidos fora de um casamento. E foi a discussão agora no STF, né? Foi até, na verdade, né, o STF ele trouxe essa discussão aí em relação às famílias paralelas, né? Que é, inclusive, algo bem questionável, eu ia até chegar nesse ponto com você. Desculpa ter te interrompido, viu? Não, nós estamos aqui num bate-papo, e eu costumo pegar, assim, um ritmo e vou indo. Você pode me interromper, porque senão vira aula, né? Eu não costumo fazer essas interrupções, porque você corta o raciocínio do convidado. Sabe? Sim, não, mas sem problema nenhum. Mas esse julgado nós vamos chegar lá, mas o que é interessante? O terceiro grande ponto que revolucionou o direito de família com a Constituição, além da igualdade de homens e mulheres, igualdade entre os filhos, foi sedimentar o princípio da pluralidade das entidades familiares. Ou seja, a partir da Constituição de 88, casamento não era mais a única forma de se constituir família. Eu poderia constituir família por uma união estável, que é uma união informal, que eu não preciso da participação do Estado, basta que eu tenha ali os elementos que a lei descreve. E isso foi algo que, né, se a gente for pensar, é muito recente, aí, final da década de 1980. E outro ponto, Ederson, só em 2011, e graças a uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, que passou a ser admitida as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Então, se a gente for pensar, antes de 2011, vamos pensar num casal aí homoafetivo em 2009, o direito olhava para esse casal, mesmo que eles tivessem vivido como se fosse uma família há muitos anos, e fechava os olhos, não reconhecia juridicamente esse casal como uma família. Isso aconteceu só em 2011. Então, nós estamos sempre num processo aqui de mudança da concepção de família, justamente porque a sociedade vai mudando. E aí a gente chega nesse julgado que você comentou, que foi um julgamento muito polêmico do STF do final do ano passado, que na verdade ficou 6-5, em que o STF consolidou que não era possível uniões estáveis paralelas ou uma união estável concomitante a um casamento em que a pessoa ainda não se separou de fato. Porque o STF entendeu que o nosso país é um país monogâmico. O que eu quero concluir com isso aí, até para te passar a palavra? Que a nossa sociedade vem mudando, o direito de família vai mudando, e eu acho que para continuar essa evolução, porque nós temos que pensar que é uma evolução, né, de uma família patriarcal, hierárquica, matrimonial, hoje para uma família centrada na dignidade da pessoa humana. Hoje eu posso me casar no dia de hoje e entrar com o meu divórcio amanhã. Eu tenho plena liberdade de me manter casado se eu quiser. O divórcio hoje é facilitado. Com quem eu quiser, com um homem ou com uma mulher. Então, é uma evolução muito grande. Mas essa evolução, Ederson, ela tem um certo limite aí no próprio entendimento social. E um exemplo disso é o julgamento do STF, que por 6-5 impediu o reconhecimento jurídico a uma pessoa que tenha 2 famílias, que vai prevalecer a família que se iniciou primeiro ali no contexto de uma união estável. Para essa segunda família, por exemplo, o direito nega, a princípio, o reconhecimento de família e, portanto, a proteção jurídica. O Rafael, a gente está de frente com um dilema entre ficção e realidade? Como é que você pensa isso? Porque, às vezes, a gente fica pensando na sociedade da forma que ela está, toda virtualizada, digital, né?
as relações cada vez mais digitais, mais individualizadas, né? Eu fiz uma pauta aqui também com o Dr. Ricardo Campos, professor da Universidade de Frankfurt, me parece, sobre o capitalismo de vigilância, inclusive foi a pauta foi a era do capitalismo de vigilância, parafraseando aí a professora Shoshana Zuboff. E ele é expert e é especialista em políticas de dados. Quando a gente vai analisando todas essas relações, e aí todas as relações elas se entrelaçam, né, uma teia, trazer o direito de família para essas volatilidades relacionais e tal, como é que a gente traz isso e como é que a gente pensa isso, Rafael? Porque a gente também não pode fugir da realidade que a sociedade está cada vez mais digital, ela está cada vez mais individualizada naquilo que é colocado para cada sujeito, né? E cada sujeito traz a sua subjetividade e a sua subjetividade está cada vez mais amplificada. Como é que a gente pensa isso tudo, Rafael? É uma tese, né? Uma pergunta que é quase uma tese, né? Sem dúvida, é uma pergunta muito boa, né? Eu sempre gosto de pensar no direito porque eu acho que até vendo um outro programa seu, você mesmo ponderou que o direito visa regulamentar as relações sociais, né? E dentro de um Estado democrático de direito, nós temos aí a interdependência dos poderes. Então, uma coisa é o direito posto, né? É o direito ali legislado, é o direito que está na Constituição. Outra coisa é o direito aplicado. Como que esse direito vai ser aplicado aí, né? E como que os aplicadores do direito eles vão interpretar o que está lá na Constituição, que foi uma linguagem colocada aí por uma Assembleia Constituinte lá do final da década de 1980, por exemplo. Então, o que eu gosto de colocar nesse sentido, assim, até da questão dessa era virtual, né, de tudo que vem acontecendo aí, na verdade, é que o direito ele vai tentar regulamentar as relações sociais, mas se a gente for perceber, a própria legislação ela sempre vem a reboque dos fatos, né? Os fatos acontecem e depois o direito vem aí tentando regulamentá-los. A própria era digital aí, né? E a questão do próprio amor fluido aí que a gente fala, mostra que as relações elas vão se modificando aí com o tempo e o direito tem que dar conta disso tudo, né? E sempre com essa questão muito interessante, que é como que é interpretado o direito que é colocado na Constituição. E o que a gente tem que colocar para o direito civil e para o direito de família como um todo é que a nossa Constituição, Ederson, ela deslocou o eixo de proteção do patrimônio, porque até a Constituição a preocupação era na proteção do patrimônio, para a partir da Constituição a preocupação ser na pessoa e na atenção à dignidade dessa pessoa. Então, por isso, que é algo muito importante a gente entender a família aqui como um instrumento para a realização da pessoa. Isso é o mais importante. E em atenção às suas peculiaridades, como você mesmo citou aí. Então, isso é interessante. Eu não sei se você fez uma pergunta, eu acabei entendendo indo para o outro lado, mas só para dar um panorama aí nesse... Não, mas é isso mesmo. E eu queria também emendar essa pergunta perguntando como é que a sociedade deve entender essa nova fase do direito, Rafael. Pois é, eu acho assim, atualmente, um ponto muito positivo é que a própria globalização, a própria utilização em massa e intensa das redes sociais faz com que hoje a nossa população participe muito mais das decisões políticas do Estado. Quando uma lei, por exemplo, ela vai ser, ali um projeto de lei está tramitando, ou um projeto de emenda constitucional, hoje a pressão e a contribuição das pessoas aí para que esse projeto, né, tenha determinado sentido é muito grande. E também nas decisões judiciais. Quando está para sair uma decisão relevante, principalmente do STF, as pessoas hoje elas se engajam, né? Elas têm aí a noção do que está acontecendo. Então, isso é muito importante, porque, querendo ou não,
A gente pensa no direito muito de forma abstrata, mas nós temos que lembrar que quem primeiro ali legisla é o povo através dos seus representantes. Então, os representantes, querendo ou não, eles pensam ali, deveriam pensar pelo menos como o povo está pensando, e o povo, em tese, que colocaria o direito ali, que vai, por exemplo, regulamentar, se é possível, né, como que vai ser o contorno de uma família. E nós temos que separar, né, Ederson, assim, a família num conceito sociológico, num conceito antropológico, do conceito jurídico. Como o direito quer proteger a família, para ele proteger a família, ele tem que delinear e construir o que é família. E, querendo ou não, essa construção do que é família, que é dado tanto pelo legislativo como pelo judiciário, sofre muito hoje influência da população por essa participação, por essa facilitação de participação da população nas questões, aí, nas decisões políticas do Estado, em todos os poderes. Rafael, eu tenho que te apertar um pouco mais, nós temos questões sociais, por exemplo, que é óbvio que você, como professor, lidar com isso o tempo todo também, tanto com essa situação e com esses questionamentos. Já tive aqui no programa 3, 4 vezes com a Duda Salabert, vamos estar com ela aqui novamente, né? E a transexualidade, ela é uma pauta que eu sempre trago aqui, porque, como você bem disse, o direito desloca, né? Ele sai da questão patrimonial e mira no humano, mira no indivíduo, no sujeito. Isso. E nós temos, por exemplo, relações humanas ainda que ainda não estão abarcadas pela legislação. Por exemplo, a questão da transexualidade, né? Que no campo e no âmbito dos direitos humanos ainda é a população que tem o menor IDH do planeta, ainda com expectativa de vida de 35 anos. Mas, dito isso, eu queria te perguntar como é que a gente pensa as relações de família, tanto no campo das relações amorosas, afetivas, quanto no campo das relações patrimoniais e tal. Como é que a gente pensa isso e pensa também já nessa configuração, nessa categoria que nos aparece como direito de família, como desafio para o direito de família também, de começar a pensar, regular essas situações, por exemplo, da transexualidade, que vai ter os seus relacionamentos, relacionamento a 3, a 4, a 5, né? E essa coisa que a gente está vendo, essa situação fluida, de fato, que a gente está vendo na sociedade globalizada. Como é que a gente pensa isso, Rafael, e como é que você trabalha isso também, não só no campo acadêmico, dentro da sala de aula, mas também na aplicação do direito e no entendimento também daquilo que você tem lido como doutrina e tal? Sim. Nesse sentido aí, Ederson, eu acho que você colocou muito bem para lembrar, né, que se a gente for pensar num marco, assim, traduzir a Constituição de 88 em um marco relacionado ao direito civil, é a dignidade da pessoa humana. A gente diz muito dignidade da pessoa humana, às vezes até se cansa de repetir, mas nós não podemos esquecer do fundamento que dá base a toda a construção e interpretação do sistema jurídico, tanto que a dignidade da pessoa humana ela é fundamento da República, lá no primeiro artigo da Constituição. Então, o que nós temos que pensar que um ordenamento jurídico que consagra o princípio da dignidade da pessoa humana jamais pode instrumentalizar o ser humano. Então, nós temos que pensar o ser humano sempre como destinatário da proteção estatal, nunca como um instrumento para se atingir outros objetivos ou um instrumento para se colocar ali uma moral excludente e deixar esse indivíduo à margem do ordenamento jurídico. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele faz, inclusive, com que a própria família ela não seja um fim em si mesmo. A família sempre foi pensada como um fim em si mesmo. É só a gente refletir que, no passado, não importa se você era feliz, só se você se relacionasse com outro homem. A sociedade falava assim, olha, não importa o que você quer. Para manter a família tradicional, que era um fim em si mesmo, você tem que manter família com uma mulher, com alguém do sexo oposto. E outra coisa, não importa se você está infeliz no seu casamento, não é possível o divórcio no Brasil, por exemplo. Então,
A família antes, ela tinha muito mais um aspecto de instituição, de fim em si mesmo, para tomar, às vezes, hoje, as vestes de um instrumento. Se eu fosse traduzir a família numa palavra, eu diria que a família é instrumento para desenvolver os membros que a compõem. E, nesse sentido, né, a dignidade de todas as pessoas ela tem que ser respeitada e nas suas individualidades. Então, é de suma importância, né, que os transexuais aí, sejam atendidos e que a regulamentação das questões venha aí pelo Poder Legislativo, mas mesmo que o Poder Legislativo seja lento, e a gente sabe que né, por toda a questão, inclusive, de preconceito que existe aí dentro do Poder Legislativo para passar questões aí dentro de determinados temas, o próprio Judiciário pode agir. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que trouxe princípios importantes como o da dignidade da pessoa humana, que não precisam de regulamentação infraconstitucional. Para eu aplicar um princípio constitucional que tem força normativa, inclusive superior à de lei, eu não preciso de uma lei garantindo isso. Tanto, né, que nós tivemos aí há um tempo atrás um julgamento emblemático em relação aos transexuais, que foi a possibilidade de alteração do nome e da identidade de gênero na própria certidão de nascimento, diretamente no cartório, sem precisar de processo judicial ou de qualquer mudança ali, né, de qualquer cirurgia de redesignação sexual. Em observância o quê? A dignidade, a autodeterminação dos transexuais. Todos os julgados, Elton, e que a gente pode dizer emblemáticos no direito de família, reconhecimento de possibilidade de famílias entre pessoas do mesmo sexo, essa questão do transexual, quando o STF julgou aí que, na verdade, a união estável e o casamento eles teriam o mesmo peso, um não é mais importante do que o outro, todos os julgados relevantes do STF, eles trazem como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso que eu gosto de bater nisso muito em sala de aula e na atuação profissional. Não é porque não tem uma lei que você vai deixar o seu cliente, seja o direito que for ali, desguarnecido. Você vai desenvolver uma tese com base na Constituição, que é, né, quem aí vai determinar as bases do ordenamento jurídico. Então, é infeliz aí a atuação do Legislativo em muitos pontos, no direito de família isso é um fato. Para você ter ideia, trazendo até outro tema aqui, o próprio tema da reprodução artificial, por exemplo, que é um tema que é muito interessante, né, da gestação de substituição, chamada por alguns aí de barriga de aluguel, é um tema que tem um único artigo no Código Civil, não tem uma legislação específica sobre a questão, e as pessoas ficam numa insegurança jurídica tremenda, dependendo da atuação do Poder Judiciário, porque o Legislativo não age, né, a contento aí. É uma realidade que nós, como advogados e professores, temos que lidar. Bom, gente, vou fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Rafael Baeta, a gente está falando de direito de família, dessas relações familiares voláteis, né, do século XXI, e nós vamos voltar daqui a pouquinho falando desse novo conceito de família 4.0, já que a nomenclatura é essa. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, falando de direito de família para todos os brasileiros. Um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos conversando sobre direito de família, estamos entrevistando o doutor Rafael Baeta, a gente está falando um pouco desse conceito, né, de família do século XXI, e nós encerramos o primeiro bloco eu falando de família 4.0, que é a palavra da moda, vamos dizer assim, mas é uma metáfora, mas eu queria conversar com você, professor, sobre essa ideia de família nessa sociedade, realmente uma sociedade que, essa sociedade do século XXI, muito ligada à sociedade do cansaço, uma sociedade que agora se depara também nesse momento de Covid, se depara consigo mesmo, né? As pessoas se deparam com você mesmo, dentro de casa, tendo que conviver com as pessoas que ele achava que conhecia, mas que no fundo às vezes não conhecia. Então, como que trabalha isso tudo e como é que isso tem aparecido no seu escritório, nos seus atendimentos, né? Que o advogado também, ele não é só advogado, é por isso que a gente, na faculdade, a gente faz psicologia, né? E também um pouquinho até de psicanálise, como tive com o Fábio Belo. Então, como é que pensa isso, Rafael, essa ideia de família nesse contexto que a gente está vivendo e o contexto também de século XXI? Primeira questão mais abstrata, né, nós temos que fazer uma separação do conceito de família, por exemplo, para a área da sociologia, da psicologia, da antropologia. Se a gente for trazer para o direito ele faz o que eu sempre falo com os alunos, que é uma moldura. Então, família seria isso. O que está fora da moldura não é família. Tanto que durante muito tempo, Elton, como eu disse para você, até 1988, o que se encontrava dentro dessa moldura era casamento. A única forma de se estabelecer família no Brasil era através do casamento. A partir de 88, a Constituição reconheceu também a união estável e a chamada família monoparental, que é a família formada por um dos ascendentes apenas e seus descendentes. Mas os tribunais superiores já reconheceram que esse conceito é plural. Então, não existe, assim, um conceito de família restritivo. Família pode ser formada de diversas formas. Por exemplo, família através apenas de irmãos, que é a chamada família anaparental. Família anaparental, prefixo ana sem parental, sem pai e mãe. Então, a família é formada apenas por irmãos. A chamada família mosaico ou reconstituída, que é aquela família formada por alguém que tem um filho de um relacionamento anterior, outra pessoa que tem filho de relacionamento anterior, e essas pessoas se juntam, se relacionam. Então, nós podemos dizer que o conceito de família hoje, para o direito, inclusive, de família, ele é fluido, ele está em constante transformação e construção. O que nós podemos dizer que é uma constante nas famílias é a presença da afetividade, que é um elemento caracterizador, da própria estabilidade. As relações passageiras, efêmeras, elas não se caracterizam como família, e a própria ostensibilidade, ou seja, não é algo clandestino às escondidas. Família é aquilo que aparece para a sociedade. Então, a gente pode apontar esses três elementos caracterizadores, mas lembrando que família, hoje em dia, não tem uma moldura fechada. Os próprios tribunais superiores, interpretando a Constituição, abriram esse conceito. Trazendo um pouco mais para a prática, Ederson, eu digo que na minha atuação como advogado e na pandemia, por mais que durante muito tempo em home office, fazendo atendimentos apenas virtuais, eu percebi muito do que você falou, que é aí as pessoas tendo que encarar uma outra em casa, em um tempo maior, sem as distrações do dia a dia, o que gerou muita dificuldade. E eu digo sempre assim para os alunos e também para os clientes que o advogado de direito de família ele não pode ser frio, né? Ele tem, na verdade, ali que apresentar o que a lei determina. Olha, você está num divórcio, você vai tratar divórcio
partilha de bens, pensão alimentícia, guarda de filhos, e pode acontecer isso, isso e isso. Mas, muitas vezes, o que o advogado vai colocar? Deixar o cliente pensar por um tempo, ou incentivar o acordo como primeira opção, justamente porque sabe que a família ali vai ter um vínculo que vai durar por muitos anos, principalmente quando tem filhos. Então, não vale a pena litigar nesse momento. Então, a pandemia colocou várias dificuldades aí para as famílias, mas, né, como advogado, nós temos que também ter essa sensibilidade, como você disse, de atuar também como psicólogos. Às vezes a pessoa quer mais falar, desabafar, e como advogado a gente coloca o cenário, mas também tem que dar aí um pouco da nossa experiência de como, por exemplo, que um litígio é desgastante. Então, como o advogado de direito de família que atua há muito tempo na área, ele vai desincentivar o litígio, claro, apenas ressalvando situações aí que estão insustentáveis, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu faço sempre, assim, para quem dá aula, né? Tem um amigo meu, Lucas, que ele fala assim, o direito é uma cachaça. Quando você toma também, advogar, né? Advogar é uma cachaça, aí você não para mais. Né? Se tivesse que pensar de uma forma mais ampla, dar aula e advogar, as duas coisas se complementam, essa simbiose faz com que você respire cada vez mais. Todo semestre que começa ali o curso, todo mundo vai falar a mesma coisa, mas as pessoas são diferentes. Isso oxigena a profissão, oxigena também a sua atuação como advogado também, Rafael? Sem dúvida nenhuma. É algo assim que é impressionante, na verdade. Antes de eu começar a dar aula, eu já tinha um conhecimento teórico do direito de família, porque eu já atuava há alguns anos em direito de família, mas quando você estuda para ensinar, né, quando você se debruça para ensinar, primeiro que o aprendizado é outro. E a troca também com os alunos em sala de aula, sobretudo em direito de família, que alguém sempre tem um caso, né, Ederson, um exemplo da própria família, do vizinho, alguém sempre tem uma consulta ali para fazer para o professor de direito de família na aula, né? Ou um tema polêmico que está na mídia, e não são poucos. Eu brinco aí que quando eu trato da matéria de união estável, tem sempre alguns alunos assim que se assustam, que achavam que viviam num namoro, e na verdade já vivem em uma união estável há um tempo, né? Já tem o guarda-roupa na casa da namorada, já deixa a escova de dente lá. Eu brinco que sempre é um susto para os alunos, né? Mas acaba que essa troca, muitas vezes, te permite desenvolver pensamentos diferentes, porque você está lidando ali com estudantes que estão em formação, e é diferente da conversa com advogados que você tem ali, que já tem a atuação, e às vezes a prática, ela acaba encobrindo um pouco a teoria, e é a teoria que permite a gente expandir, a gente, né, alçar voos maiores aí. Então, eu acho o seguinte, dar aula de direito de família é muito desafiador, porque, como você mesmo comentou em outra pergunta aí, o legislador muitas vezes não atua com a celeridade que era necessária. Nós dependemos, além de entender muito bem além da lei, da interpretação dada pelos tribunais, principalmente pelos tribunais superiores, que muda a todo instante. Então, a dificuldade que eu tenho como advogado é uma dificuldade que eu também tenho como professor, que é demonstrar para os alunos e para os clientes a grande insegurança jurídica de muitas questões, graças a essa mudança constante de posicionamento dos tribunais superiores. Então, isso é algo aí que acaba sendo comum a essas duas atividades. As duas muito desafiadoras, mas sem dúvida nenhuma, se complementam, e dar aula é algo assim que contribui demais para a atuação na advocacia. Professor, uma outra pergunta que eu queria te fazer é com relação a esse modelo de recepção das leads, das demandas, nos escritórios. Assim, porque o programa ele tem essa característica, né? A gente vai falar do tema, mas a gente vai dar uma espalhada no tema também, porque a ideia é trazer, humanizar as profissões, humanizar também
a forma de entendimento, porque às vezes a pessoa fala assim, vou lá resolver a minha situação no escritório do Dr. Rafael, vou lá resolver isso aqui, mas não tem uma noção ampla, assim, ou pelo menos básica, que ela está chegando para tomar uma decisão, ou para pelo menos conversar sobre uma decisão que ela tomou em casa, mas que às vezes ela vai chegar no escritório e vai encontrar um ambiente, né, até desfavorável àquilo que ela está pensando, para reconstruir uma coisa favorável que ela não tinha pensado. Isso acontece muito, Rafael, assim, essa ideia de não ser mais um direito duro, não ser mais uma concepção dura, e esses escritores, essa forma de lidar com o direito, o Tales, né, que fala muito isso, né, esse direito sem gravata, né, ele está cada vez mais aparente para todos, tanto para quem advoga, quanto para quem também é o receptor dessas consultas? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Ederson, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Porque quando você recebe ali uma consulta, você acaba ou não, você vai fazer um julgamento e você vai dar opinião para o cliente. Porque muitos clientes, e a gente sabe que com essa facilidade de acesso à informação, você está ali, por exemplo, passando por um processo de divórcio ou algum outro assunto relacionado ao direito de família, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é começar a procurar na internet. E muitas questões que estão ali no Google são questões que não são corretas e que, na verdade, fazem a pessoa ter uma outra interpretação. Então, quando você recebe esse relato aí, juridicamente você vai explicar para essa pessoa, eu digo, né, até voltando à sua outra pergunta, que o advogado também é um professor, porque eu tenho que, por exemplo, quando alguém me procura perguntando sobre pensão alimentícia, sobre guarda, sobre divórcio, eu tenho que explicar para essa pessoa como é que funciona a guarda, que, por exemplo, muitas pessoas têm uma concepção equivocada, principalmente os pais que, quando estão se divorciando, acham que a guarda compartilhada, por exemplo, é a criança ficar 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. E não é assim. Não é na prática e nem na teoria, a princípio. Então, você tem que explicar o cenário para o cliente, e aí ele vai entender um pouco mais ali a questão jurídica, e a partir de então ele vai começar aí a repensar o que ele trouxe para você. E o que acontece muitas vezes, Ederson, é que a pessoa chega com uma ideia ali para você e acaba saindo com outra. Eu já tive vários clientes que foram buscar, por exemplo, uma orientação para um eventual divórcio, porque o relacionamento já não estava muito bom, queria saber como é que funcionava o divórcio, tanto consensual quanto litigioso, e acabou contratando para um planejamento familiar e sucessório, porque percebeu que a família estava muito desprotegida, né, de acordo com as opções que foram tomadas empresariais, os próprios regimes de bens que as pessoas casaram. Então, a conversa entre advogado e cliente hoje ela é muito fluida. E quando há contratação e essa relação vai caminhando, muitas vezes vira até para uma amizade mesmo. É o que o Tales colocou, né? Acaba que esse formalismo do direito, né, a gravata ali, o advogado que não faz uma brincadeira ou que não contextualiza ali para a pessoa entender, é algo que realmente está ficando para trás, né? A gente tem que falar na linguagem do cliente, para que ele entenda e possa tomar a decisão correta, porque a vida ali é dele. Nós estamos ali para dar o panorama para a pessoa decidir, mas se você não conseguir se colocar no lugar dela e trazer as questões para a linguagem dela, por exemplo, você não vai conseguir passar o que ela precisa para decidir, né? Então, é nessa linha aí. Bruno Lever que falou que outro dia que o advogado hoje ele é mais um consultor do que um advogado em si, né? Porque às vezes você nem judicializa nada, né? Exato. Mas, bom, deixa eu fazer um intervalinho, mais um intervalinho, a gente volta com a parte final do programa, com essa conversa que está super bacana aqui com o doutor Rafael Baeta. A gente está falando um pouco de direito de família e, obviamente, como é de característica do programa, a gente dá uma transitada também no mundo filosófico aí do direito também e das relações humanas, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta com mais cultura geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Não saia daí.
fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos indo para a parte final do programa. Doutor Rafael, conversa boa, passa rápido. E eu queria te perguntar agora, voltando intrinsecamente, voltando para dentro do direito de família, como entender de fato esses conceitos que têm mudado de fato ao longo do tempo, no direito de família, como aplicar o direito de família, né, nesse contexto. Você estava falando, por exemplo, quando a pessoa vai procurar um advogado para uma guarda de um filho, uma guarda compartilhada, por uma separação, aí ele casou e não sabe o regime. Como que trabalha tudo isso agora, já que você mesmo citou no bloco anterior do Dr. Google, né? Ele está ali, todo mundo vai lá, tem uma... O Google hoje tem uma receita de bolo para todo mundo. Então, como que trabalha tudo isso, Rafael? Primeiro, a gente tem que fazer uma desconstrução do que o cliente trouxe ali para a gente, né? Porque uma questão que eu costumo dizer muito, pegando a sua fala do bloco anterior, é que, na verdade, o direito está se tornando muito mais preventivo e consultivo, de fato, do que um caminho já buscando litígio. E as pessoas estão começando a entender isso ainda, Ederson, mas isso ainda é muito pouco utilizado no Brasil. As pessoas no Brasil, pela minha percepção de atuação, elas têm muita dificuldade de lidar com as questões patrimoniais, tanto dentro de um casamento, quanto inclusive as questões projetadas para após a morte, né? Pra você ter noção aí, menos de 5% aí das pessoas, de acordo com dados aí do IBGE, dos órgãos responsáveis aí, fazem pacto antinupcial no Brasil. O pacto antinupcial, por exemplo, é um documento que você vai definir qual o regime de bens do seu casamento. Então, as pessoas ainda têm muita dificuldade de trazer esse assunto para o companheiro ou para a companheira, porque vai achar que está com uma intenção menos nobre para casar, vai achar que vai prejudicar a relação afetiva. Então, as pessoas elas não conversam sobre as questões patrimoniais no casamento antes de se casarem. Da mesma forma, elas também têm uma dificuldade, por exemplo, de fazer um testamento, né? De se programar ali, de deixar as questões patrimoniais prontas para um eventual falecimento, evitando uma briga entre herdeiros, por exemplo. Então, a dificuldade de encarar as questões aí jurídicas, sobretudo dentro de uma relação tão privada como é a família, é uma dificuldade hoje, mas que vem cada vez mais sendo aí superada, e é um papel dos advogados desconstruir as concepções erradas que as pessoas chegam no escritório, né? Então, essa desconstrução é feita para que a pessoa entenda corretamente aí o que de fato ela tem direito, e muitas vezes o advogado tem que dar um choque de realidade, porque as pessoas procuram um advogado de direito de família, muitas vezes quando a situação já está complicada, porque acabou consultando um advogado amigo ali, tentou levar do jeito que viu, quando não teve jeito mesmo, procura advogado de direito de família, e tem uma concepção que não é correta. Então, o advogado vai ter que ter a função, e o advogado ético ele faz isso, de dar um choque de realidade no cliente. É o que eu te digo, por exemplo, em relação a domicílio de menor com o pai. E é um tema até polêmico, né? A gente sabe que a nossa Constituição, como eu mesmo disse, traz a igualdade entre homens e mulheres.
Mas eu digo para você que é muito raro, pelo menos em Minas Gerais, onde eu atuo, o filho morar com o pai. Normalmente ele reside com a mãe, mesmo com a guarda compartilhada, e é definido para o pai um período de convivência. E até nos termos da lei que você diz, né, que são termos abertos, e são termos assim que comportam interpretações diferentes, a própria lei diz que a convivência tem que ser equilibrada entre o pai e a mãe. E a maior parte dos juízes interpretam isso hoje não como uma divisão matemática, 15 dias com um, 15 dias com o outro, mas sim para que um não fique com um tempo muito maior do que com o filho e o outro fique, por exemplo, só com os finais de semana. Então, se um cliente chega para o advogado e fala, olha, eu quero o domicílio do meu filho e eu vou brigar até o fim por isso, o advogado tem que dizer, olha, nós podemos brigar? Podemos, mas eu tenho que te dizer que a sua demanda é uma demanda difícil, desgastante, a chance de você ter êxito é muito pequena, e o papel do advogado também é perguntar, por exemplo, por que você quer ter o seu filho morando com você? Quem que tinha os cuidados mais próximos com o seu filho durante o casamento? Ah, era minha mulher, porque eu trabalhava muito fora de casa, ela ficava mais presente. Então, o que é melhor para o seu filho? Ah, se bem que é ficar com a mãe. E aí você percebe que, na verdade, ele quer ali ter o domicílio, não por pensar no melhor para o filho, e sim, às vezes, por questões patrimoniais, porque não quer pagar pensão. Porque quem paga a pensão é quem não mora com o filho, porque quem vai receber a pensão e fazer a gestão é quem tem a residência com o filho. Então, eu digo que, nesse sentido, é papel do advogado também, interpretando o caso trazido, dá muitas vezes um choque de realidade no cliente e, às vezes, muitas vezes falar com o cliente que o que ele quer não tem solução. Eu digo que advogado não faz milagre, né? Você vai até onde o ordenamento te permite e a ética, inclusive, né? Isso é importante colocar. Na questão de filho entra o ECA, né? O ECA é fundamental, né? Que é o melhor interesse da criança, né? Exatamente, exatamente. Isso sempre baliza, e a gente diz lá no escritório, Ederson, é uma coisa interessante que, quando surgem demandas envolvendo crianças, a gente até diz o seguinte, eu não sou seu advogado, eu sou advogado do seu filho. Então, eu defendo o interesse do seu filho, porque muitas vezes o advogado de direito de família, ele fica numa encruzilhada quando ele percebe que ele está defendendo ali uma pessoa, por exemplo, que não está buscando o melhor interesse do filho. É claro que todos, né, têm o direito à defesa, têm o direito de ter um advogado, mas a pessoa que não está ali de boa fé e que está, por exemplo, prejudicando a criança com as atitudes, eu, como advogado, eu não continuo na causa se eu perceber, por exemplo, uma alienação parental forte ou algo que, mesmo com uma conversa, uma orientação, a pessoa não vai deixar de praticar. Então, é mais um desafio para o advogado, né? Conseguir lidar com o cliente aí e poder ter um limite ali que é tênue entre a atuação ali, buscando a ética, que deve ser aí o que todos os advogados têm que buscar também. Rafael, foi muito boa essa entrevista, viu? Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Muito obrigado, Rafael. Ederson, eu que agradeço. Desculpa aí me alongar demais nas respostas. Como eu te disse, eu empolgo mesmo. E estou assim, à disposição para novas conversas aí. Parabéns pelo programa, viu? E tudo de bom para você aí. Se você não alongasse nas conversas, aí não tem jeito, porque aí eu ia ter que fazer a gente ia ter que acabar o programa com 10 minutos. Então, é isso aí. Transitar em tudo isso. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Entrevistamos o Dr. Rafael Baeta. Nós falamos aqui de direito de família e também falamos um pouquinho até dos direitos das crianças e tal, do melhor interesse da criança. Eu acho que isso tudo que foi conversado aqui faz parte de tudo que tem se envolvido hoje, tanto no direito de família como no direito de uma forma geral, sempre preservando a dignidade da pessoa humana. Um abraço aí para Tereza Mafra, né, que é uma grande amiga minha. A entregue. Cruzeirense, tem sofrido junto conosco, né? Mas é assim, a vida é isso, a vida que segue. Um grande abraço. Tem esperança. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma pauta sobre o especial aqui no Cultura Geral. Um beijo no coração de todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.